Olá, trago hoje na salita de leitura sugestões para aqueles que gostam de ler livros cristãos sob a ótica católica. Trago 3 livros. O primeiro é bem simplesinho. É Adoração ao Santíssimo Sacramento, da editora Paulus, que nada mais é do que a apresentação de como fazer essa adoração, o que rezar, né, como se portar. Ele é bem, digamos assim, prático. O segundo livro chama-se Salmo 2, da editora Diel e da autoria de Luísa Barbedo. É um livro que vem publicado em Lisboa, né? Ele vem em português de Portugal, mas isso não é um impedimento para a leitura. E ele vai apresentar o Salmo 2 e depois vai fazer algumas reflexões bastante interessantes. Então, eis o Salmo. Salmo 2, Rei de reis, Senhor de senhores. Por que se agitam em tumulto as nações e os povos intentam vãos projetos? Revoltam-se os reis da terra e os príncipes conspiram juntos contra o seu ungido. Quebremos as suas algemas e atiremos para longe o seu jugo. Aquele que mora nos céus sorri, o Senhor escarnece deles. Então lhes fala com ira e com a sua cólera os atemoriza. Fui eu quem ungiu o meu rei sobre Sião, a minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra para teu domínio. Hás de governá-los com cetro de ferro e quebrá-los como vasos de barro. E agora, ó reis, tomai sentido, atendei, vós que julgais a terra. Servi ao Senhor com temor, aclamai-o com respeito, reverenciai-o para que não se irrite e fiqueis perdidos, porque de repente se inflama a sua ira. Felizes todos os que confiam no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É feita uma introdução, e nessa introdução a gente lê em determinado momento o seguinte: é preciso tomar o partido de Cristo, mas essa decisão implica a rejeição de muitas formas de viver, de atuar, de se comportar, que se tornaram prática corrente na sociedade contemporânea, mas que não condizem com um sentido cristão da vida e do homem. Depois ele vai falar sobre o momento em que Pilatos pergunta quem é que os presentes querem que ele liberte, né? Se Jesus ou o outro. E ele diz assim: por isso não suportam o reinado de Cristo e tornam-se seus opositores, com uma violência feroz e de muitas maneiras. Expulsam-no de seus programas de governo, das suas realizações culturais ou artísticas, não o querem na ciência nem na cultura. Podemos ouvir o eco em várias línguas da gritaria no pretório de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. E nós próprios. Não é verdade que nos opomos, que nos rebelamos tantas vezes, ou pelo menos resistimos ao reinado de Cristo? Depois ele vai dizer assim: nos nossos dias há uma preocupação muito grande para apagar esse temor de Deus, considerado infantil, primitivo, traumático e até incivilizado. Não se devia falar de pecado às crianças, nem de inferno, nem de culpa, mas, pelo contrário, já se devia falar de mal social, de condicionalismos do ambiente, de traumas psicológicos, de repressões que diminuem a noção de consciência e de responsabilidade morais. E, por último, quero apresentar aqui o seguinte: na exortação apostólica sobre reconciliação e penitência, o Papa João Paulo II escreve: a perda do sentido do pecado é, pois, uma forma ou um fruto da negação de Deus.
não só da negação ateísta, mas também da negação secularista. Se o pecado é a interrupção da relação filial com Deus para conduzir a vida fora da obediência que lhe é devida, pecar não é só negar Deus, é também viver como se ele não existisse, desterrá-lo do cotidiano. Restabelecer o justo sentido do pecado é a primeira forma de combater a grave crise espiritual iminente sobre o homem do nosso tempo. Mas o sentido do pecado só se restabelecerá se o próprio homem regressa aos princípios irrevogáveis da razão e da fé, princípios que a doutrina moral da Igreja defendeu sempre. Esse justo sentido do pecado nasce de um primeiro movimento de temor a Deus, o primeiro passo que conduz à conversão a Deus, um temor ainda servil e imperfeito, mas que origina um temor filial, um não querer ofender a Deus em nada, porque é nosso Pai e ama-nos loucamente. E desse temor filial nascerá a verdadeira sabedoria. E, por fim, um livro que eu achei muito interessante, Como Ler o Livro do Gênesis, Origem da Vida e da História, de Ivo Storniolo e Euclides Balancin, da editora Paulus. Dizem os autores que falam sobre a Bíblia, que uma colcha de retalhos, várias histórias, e aí eles dizem assim: no presente livrinho, dividiremos o Gênesis em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o mundo e a humanidade. Do capítulo 12 ao 36, raízes do povo de Deus. E dos capítulos 37 a 50, Deus age através dos acontecimentos. E eu marquei aqui algumas passagens que eu achei interessantes, que passo a ler. Sobre a ambiguidade humana, ou seja, a árvore do bem e do mal, o pecado de Adão e Eva, que os expulsou do paraíso. Ao dizer que a serpente tentou desde os primeiros seres humanos, o texto se refere a uma problemática ainda mais ampla, cujos efeitos podem ser vistos no mundo político, econômico e social. Mas o que se quer salientar é que existe na vida de cada pessoa o mesmo fenômeno, a tendência à autossuficiência e a pretensão de um discernimento absoluto. Poderíamos dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o discernimento absoluto que leva à plenitude da vida, ou seja, a árvore da vida. Ora, esse discernimento absoluto e essa vida em plenitude são prerrogativas de Deus. E aí ele fala daquele momento em que então eles comem do fruto da árvore proibida e percebem que estão nus. E ele diz o seguinte: o que isso significa? Por outro lado, mesmo a pessoa individual abre os olhos e percebe que não só não se tornou como Deus, mas também perdeu a relação original com Deus, consigo mesma e com os outros. Em outras palavras, perdeu o acesso à árvore da vida. O pecado, portanto, é uma ruptura. Embora essa ruptura pareça ter posto tudo a perder, o próprio Gênesis e o resto da Bíblia mostram o contrário. A humanidade terá que aprender a superar a autossuficiência para sanar essa ruptura. Depois, o que já na segunda parte, né? Não, desculpem, ainda aqui nesse início, o que significam Caim e Abel? Caim e Abel são irmãos e representam a relação social segundo o projeto de Deus, a fraternidade em que cada um protege a vida do outro. Todavia, a autossuficiência pode introduzir o veneno da rivalidade e da competição que leva à morte. Aqui trata-se da rivalidade do agricultor, Caim, e do pastor, Abel. Talvez um resquício da ideia antiga de que Deus preferiria vítimas animais
ou então de que pastores e agricultores disputavam o uso da terra. O importante, porém, é que a rivalidade e a competição geram o ódio, que leva à morte. A partir disso, o sangue, que é a vida, começa a clamar por justiça. E esse clamor é, ao mesmo tempo, acusação e condenação, pois a vida do outro é dom de Deus e o homem não tem direito sobre ela. Esta é a primeira vez na Bíblia que se fala de pecado e num contexto de relação social. E, por último, o dilúvio. A narrativa do dilúvio inspira-se nas inundações provocadas pelos grandes rios no Oriente Médio Antigo. Na sua base, certamente, existe um acontecimento real, uma enchente catastrófica. O autor bíblico, porém, a utiliza com um significado simbólico. O dilúvio é uma volta ao caos primitivo. E quem é que causa essa catástrofe na história? Certamente, os acontecimentos gerados pela autossuficiência competitiva que chega a formas extremadas, produzindo caos no ser humano. Segundo o autor, o dilúvio é provocado pela pretensão dos homens que querem ser como Deus, produzindo uma corrupção do projeto original de Deus. Então ficam aqui as sugestões para aqueles que gostam de leituras religiosas católicas, que são Adoração ao Santíssimo Sacramento, da editora Paulus, Salmo 2, da editora Diel, e Como Ler o Livro do Gênesis, também da editora Paulus.